Eu conheci o sistema nos idos de 2001, 2002. Eu treinava, naquela época eu dava aula de Kung Fu num dojo de Aikido aqui em São Paulo. E tinha um instrutor lá, o Gustavo Castilhos, ele dava aula de Aikido e ele trouxe umas fitas de videocassete do Vladimir. E ele me emprestou para eu dar uma olhada e falou assim que estava a fim de montar uma turma de treino em cima daquilo lá. E foi isso, mais ou menos entre 2001 e 2002 ele começou com essa turma, a gente eram 4 caras treinando e a gente treinava em cima das fitas que ele trouxe. A partir daí, naquela época, ele conseguiu contato com um instrutor no Canadá que se comprometeu a ajudar a gente, Arthur Sinnott. Ele não treina mais, ele se afastou do sistema já tem algum tempo, tá? Mas ele era de Calgary, ele não treinava ali em Toronto com o Vladimir. Havia treinado com o Vladimir, mas ele dava aula em outro lugar lá no Canadá. Na verdade não era só baseado em vídeo, né? A gente tentava reproduzir um pouco do que via nas fitas, mas também tinha experiência de cada um, né? Que 2 deles eram do Aikido, eu era do Kung Fu, e o outro rapaz, eu não me lembro o que ele treinava, mas então acabava tendo um pouquinho de mescla de outros estilos e a gente tentava realmente fazer um laboratório do que a gente funcionava e vinha muito com a premissa de vamos tentar o que a gente já sabe de uma maneira diferente. Então a gente tentava fazer as técnicas, seja lá do Kung Fu, do Aikido, mas de uma maneira mais relaxada, como eles preconizam no sistema, né? E a gente foi percebendo que muda muito, fica muito mais fácil e muito mais simples. Então a gente filmava o treino, ele mandava para o cara pelo computador, naquela época de internet de escada demorava 2, 3 dias para a gente receber a resposta do cara. Aí ele mandava o vídeo de volta, dando alguns toques do que fazer, eu corrigir e dar prosseguimento, né? Então foi assim que o grupo de sistema começou aqui no Brasil, lá para 2001 e 2002. Eu fiquei com o Gustavo uns 2 anos, talvez 3 anos aqui em São Paulo. Eu tive que me mudar para a Bahia para trabalhar. Nesse período ele também foi embora para a Austrália. E aí quando eu voltei da Bahia para São Paulo, eu falei assim, tomei a decisão de ir atrás disso, né? E naquela época a certificação só era feita ou por Toronto ou por Moscou. Eu, por vários fatores, decidi ir para Toronto e peguei minha certificação como instrutor em treinamento em 2008. Quando você vai lá, quando você não é um local e você quer ser instrutor, você notifica o Vladimir ou o pessoal lá do HQ que você quer ser avaliado como instrutor em treinamento ou como instrutor pleno, e ao longo do tempo que você está lá treinando com ele, ele vai te avaliando de maneiras não declaradas, vamos dizer assim. Não é um exame escrito e não é uma coisa que você tem que ir lá e lutar com uma pessoa ou 2, não sei o quê. Ele faz um âmbito geral em cima de conceitos que eu acredito que ele tenha, que sejam pertinentes ao que ele quer como instrutor, que não é, pelo que dá para entender, não é a questão de ser simplesmente marcialmente bom, é ser um ser humano bom. Então como você se porta na aula, se você ajuda as outras pessoas, isso tudo coisas que eu observo, que ele observa nas pessoas. Porque não existe assim, o que eu vou fazer. Existe uma parte técnica que a gente sabe que ele vai avaliar, que é como você soca, como você recebe um soco, como você trabalha com movimentação de contra-agarrões e como você se movimenta no chão. Enfim, tem algumas coisas técnicas que ele vai olhar, mas isso não é a premissa essencial, né? Ainda mais se você vai iniciar um grupo em algum lugar que não tenha ninguém. A escola do Vladimir é lá em Toronto, né? Você lá, ele tem 3, naquela época ele tinha 3 horários de treino, de manhã, na hora do almoço e à noite. Você ia lá, fazia os treinos que você quisesse. E naquela época eu fui para fazer os treinos e para o que eles chamam de sistema Immersion Camp. É uma semana de treino numa área afastada de Toronto, numa floresta. Aí vem gente do mundo inteiro, em torno de 220 pessoas treinando. E você fica lá full time treinando floresta, água, faca, carro, enfim, tudo que o ambiente dispõe, né? E na última noite tinha uma mesa só com russos lá. Aí os caras, brasileiro, vem aqui, senta com a gente, vem tomar um golinho aqui de vodka. Aí eu falei, mas eu não bebo vodka. Aí os caras me olharam e falaram, mas você está numa mesa com russo, você vai beber vodka? Aí eu falei, putz, eu falei, tá bom, um copinho. Aí os caras falaram assim, você só pode parar quando o copo esvaziar. Pô, você não bebe o negócio, você vai só de bicadinha. Eu era de bicadinha, virava com coisa, o copo estava sempre cheio. Quando eu olhei, tinha umas 7, 8 garrafas vazias de vodka na mesa e a gente começou a tomar vinho na sequência. Sei que, enfim, quando eu consegui sair da mesa, que todo mundo já tinha saído também, de escutar várias histórias e tudo mais, eu
Da mesa que eu estava até o meu dormitório, que sei lá, devia dar 100 metros no máximo, nem isso, eu vomitei várias vezes no trajeto. E falei assim, gente, tem treino amanhã cedo ainda, né? Eu falei assim, putz, grilo. Eu para conseguir dormir eu tive que deitar e deixar os 2 pés no chão, porque assim, tava rodando o universo, né? Não rola. E beleza, dormi. Aí na manhã seguinte, escutei a balbúrdia da galera saindo para treinar. Você não vai treinar? Eu falei, não vou treinar. E beleza, fiquei lá. Aí daqui a pouco chegaram 2 russos, o Makarenko, que é um gigante, e o Dmitry. Falou assim, o Vlad tá te chamando para treinar. Eu falei assim, mas eu não vou treinar, eu tô de ressaca, eu tô bêbado ainda. Os caras, não, você vai treinar. Eu falei assim, eu não vou treinar. Eu falei, não adianta, o cara é um gigante, é um urso. Eles me cataram e me arrastaram até a quadra lá. Pessoas do mundo inteiro, 200 e poucas pessoas lá, Vladimir, a mulher dele, Konstantin Komarov, que é um major russo, todo mundo lá. O brasileiro chegou! E me jogaram lá no chão, eu falei assim, que vergonha. Aí, vamos lá, push-ups. Eu fiz acho que 3 flexões e vomitei tudo assim do lado. Aí eu olhei para frente, todo mundo rachando o bico da minha cara. Foi um momento ímpar. Nesse meu tempo, quando eu estava na Bahia e da Bahia eu fui para Toronto, o Nelson Wagner, ele chegou a treinar com o Gustavo e começou a formar uma turma em Santos, e uma turma aqui em São Paulo. Eu entrei em contato com ele e a gente foi crescendo junto. Eu como instrutor certificado, ele ainda não tinha certificação. Mas foi pouca diferença. Eu peguei minha certificação em agosto de 2008, ele pegou a certificação dele de instrutor em treinamento em 2009, eu não me lembro exatamente o mês. E aí depois a qualificação de instrutor pleno também foi pouca diferença. Eu peguei a certificação na Alemanha em 2012 e ele pegou alguns meses depois a certificação também de instrutor pleno. Aí eu formei uma turma na USP, uma turma em Santo André, mas sempre foi assim, no início foram com pessoas que você já conhece. Porque você fala do negócio, e normalmente artistas marciais já, né? Aí você fala, mostra alguma coisa, o cara se anima e vai não crescendo, né? Mas foi assim que tanto eu como o Nelson começou com isso, né? Com as pequenas turmas. A metodologia de treino russo para o combate, ela é bem pautada na ciência mesmo, na biomecânica, tem bastante coisa disso aí envolvida. E você busca o treino lento, por quê? Porque neurologicamente ele é mais eficiente como aprendizado. Tá? Então quando você faz um movimento lento, você tem mais célula muscular sendo utilizada. Isso memória muscular. Então, ao invés de fazer rápido uma centena de vezes, você faz poucas vezes bem devagar e você tem o mesmo resultado. E fazer devagar não quer dizer que seja mais fácil, muito pelo contrário, é muito mais difícil. Mesmo um gesto, pensa numa flexão de braço. Se eu vou fazer uma flexão de braço normalmente, você pega e fala, beleza, agora vamos lá fazer 40 segundos para descer, 40 para subir. É muito mais difícil. Então o lento é muito mais difícil. Na hora que você está fazendo um combate simulado, onde você tem que reduzir a velocidade, a chance de um dos dois sabotar o treino, porque está fazendo devagar, é muito grande, entendeu? Você busca aquele teu retorno de uma posição confortável ou num equilíbrio, porque você tem tempo. E isso estraga o treino, né? E no começo é muito complicado as pessoas entenderem isso, essa autossabotagem que se faz, né? Eu diria que existem exercícios graduais, tanto para receber como para dar o soco, onde você vai entendendo todo esse processo, tanto de recepção como de doação, vamos dizer assim. Então existem exercícios que você vai fazer especificamente para cada um deles. Tá? Existe um gradual realmente para você atingir uma maestria ou uma proficiência nisso, né? Ainda é muito difícil de formar uma turma de sistema no Brasil. Ainda existe muita ou medo ou relutância, talvez até falta de dinheiro e divulgação da nossa parte para investir nisso. Acho que hoje em dia a gente tem 2 linhas principais, que seria a linha do Nelson e a minha linha, que na verdade é simplesmente porque a gente se dividiu, foi cada um por um caminho, não que a gente difira muito em metodologia de treino e tudo mais, mas assim, tem a galera que treina com o Nelson e a galera que treina com o Gafa. Tanto eu quanto ele, a gente recebeu um certificado do Vladimir em 2012 ou 2013, autorizando a gente a preparar, a fazer meio que um curso de certificação de instrutores aqui no Brasil. Porém, a palavra final
A aprovação é feita via Toronto ou via Moscou. Isso até hoje. Mesmo que a gente facilite o treino, mesmo que a gente monte um curso de preparação de instrutores, a palavra final sempre vai vir ou por Toronto ou por Moscou. Quando a gente acha que está bom, a gente prepara um vídeo e manda para o Vladimir ou para Moscou. Eles avaliam o vídeo e dão o ok ou a negativa. Então o cara não precisa ir até lá. Mas o que eu sempre falo para a galera é assim, cara, se tem condições, vá. Beber da fonte é sempre mais rico do que, sabe, de uma garrafinha.